gostava de ler. Gostava de ler. Não era propriamente um rato de biblioteca, não. Era um jovem como vocês são, gostava mais de jogar cartas, ir com os amigos, mas apesar dessas coisas próprias da idade e que mal essa não se fazem, não é? Lembro-me que tinha um gosto realmente muito grande por ler, descobrir autores, viajar mentalmente através de romances, de contos, poesia e assim. E por volta dos meus 18 ou 19 anos até aconteceu que, juntamente com alguns meus amigos que partilhavam mais ou menos os meus interesses, por isso mesmo talvez é que fossem meus amigos também, formámos um grupo que se dedicava a declamar textos de poesia e chegámos a fazer algumas sessões de leitura pública de poesia e de outros textos numa freguesia ou noutra, numa casa do povo, num centro cultural, um pouco por aí. Estávamos num tempo, no entanto, que não sou propriamente um velhinho caquético de bengalinha e corcunda, mas a verdade é que, com a vossa idade, eu vivia ainda num regime anterior ao 25 de Abril, que era um regime, portanto, autoritário, não é? Um regime bastante autoritário. E que, portanto, havia uma certa falta de liberdade de expressão, uma certa, era para dizer pouco, havia uma falta de expressão, de liberdade de expressão. Então, essas sessões de poesia, muitas vezes tinham um certo cunho político. Eram sessões de canto livre, que havia um meu amigo que tocava viola, outro cantava, outros diziam poesia, e realmente dizíamos poesia, textos e cantavam canções de nomes que não eram lá muito bem vistos pelo regime da altura. Daí que, portanto, tínhamos uma atividade não só literária, como também política, de intervenção política. Eu estudei, não aqui nesta escola, mas na Martins Sarmento, que na altura era o Liceu de Guimarães, era assim que se chamava, e aí, com poesia, participação política, canto, atividades culturais, participação no jornal da escola, muitas coisas, como vocês hoje em dia fazem aqui. O que é certo é que nós tínhamos esse tal cunho político e que chegámos várias vezes a ser chamados ao diretor, na altura chamava-se o reitor, chamados ao reitor para dizer: "Oh rapaz, o que é isto? Vocês baixem a bolinha, porque isto não pode ser." Já houve queixas aqui, e havia até polícia política e assim, já houve queixas, já nos chegaram aos ouvidos umas queixas: "Vocês, cuidado, que isto aqui não é para se dizer tudo o que se quer." E realmente era assim, na vossa idade realmente era assim. Só para vos dizer que a escrita de um livro não surge realmente de um momento para o outro. Portanto, tem um percurso realmente grande. Lembro-me de no liceu, de uma vez até ser um bocado incomodado, e o meu pai até chegou a ser também chamado, porque eu escrevi um artigo no jornal da escola, nem sei como é que aquilo passou, o professor que dirigiu o jornal não deve ter lido aquilo com atenção, portanto, por simplesmente publicou, mas que tinha um título que para a época era um título altamente revolucionário, e a ideia era extremamente revolucionária, que era "A terra a quem a trabalha." Ora bem, isto é um slogan da esquerda e da extrema esquerda, da propriedade coletiva, de matriz comunista, e portanto aquilo num regime que era um regime extremamente autoritário, de direita, aquilo realmente mexeu. E vieram logo chamar: "O que é isto? Isto aqui não pode ser. O que é que estás para aí? Que disparate é esse?" Lembro desse pormenor. E assim se foram fazendo as coisas, e que, portanto, vocês poderão também fazer, dentro dos vossos interesses, de uma maneira ou de outra, hoje certamente de maneira muito diferente, vivemos numa sociedade completamente diferente, e que, portanto, também vos caberá fazer isso. Ora bem, antes de vos passar a palavra, este livro realmente é um livro de poesia,
como a maior parte dos meus livros tem sido. Simplesmente é uma poesia que o leitor desprevenido certamente sentirá possivelmente alguma estranheza, porque não é uma poesia, digamos assim, sentimental. Não é uma poesia com passarinhos a cantar, violinos a tocar, lindas paisagens, poemas à mamã, poemas à namorada e aos olhos e à lua. Não tem nada disso. Terá alguma coisa, mas não é isso fundamentalmente. A poesia que escrevo, na linha, enfim, daquela poesia que eu gosto, é uma poesia sobretudo de pensamento. Portanto, é algo que tem a ver com o sentido das coisas, o sentido do mundo, o sentido da vida, o sentido da sociedade, das relações sociais, etc. Portanto, uma poesia que é sobretudo pensamento. Até se pode dizer que de alguma maneira é uma poesia filosófica. Embora é evidente que não tem nada do discurso filosófico propriamente dito. O que é realmente a grande linha, e a linha talvez principal, da grande poesia mundial. Eu, nem de longe nem de perto, me considero um grande poeta, mas tenho os grandes poetas como os meus modelos. Pensar, por exemplo, em Homero, pensar em Virgílio, estou a falar dos clássicos mesmo da antiguidade, pensar, por exemplo, em Shakespeare, pensar em Dante, pensar, por exemplo, no nosso Luís de Camões, em Quevedo ou em Cervantes, aqui no contexto dos nossos amigos e irmãos espanhóis. São exemplos de grande poesia, e de poesia que é não só a beleza da linguagem, não só isso, mas sobretudo um grande pensamento. E eu, na minha dimensão muitíssimo mais pequenina, procuro realmente seguir isso. Daí que muitos leitores, porventura, poderão, num caso ou noutro, sentirem-se um bocadinho despistados se estiverem à espera do tal poema sentimental, que no meu caso não há muitos. Só para uma das últimas ideias que vos quero aqui dar nesta apresentação muito simples e improvisada. É a seguinte: no mundo, não só de hoje, mas hoje talvez mais, mas é algo que sempre foi assim, acho eu. Mas no mundo como é o mundo dos homens, o discurso poético, a fala poética, é, pela maioria das pessoas, considerada uma fala à margem, uma coisa que não interessa muito para a vida. É bonito, faz bem, os bons espíritos cultivam isso porque realmente desenvolve a imaginação, o bom gosto, a sensibilidade, por aí fora. Mas é à margem. O que interessa realmente é termos o trabalho, pagar impostos, participar na vida política, o direito, a economia. Isso é que é o fundamental. A poesia é assim uma coisa bonita, mas está ao lado. Como numa casa, realmente, uma peça, um bibelô mais bonito, se ele não existir, o importante continua. Portanto, a poesia bibelô, assim, uma poesia como se fosse um bibelô. Mas não é assim. Eu realmente, mais ou menos com a vossa idade, acho que percebi isso. Se forem a ver bem, e vocês estão num curso de Línguas e Humanidades, portanto isto é uma ideia que vos pode servir para pensarem, se forem a ver bem, pelo contrário, embora não pareça, pelo contrário, a poesia constitui o reator da central nuclear, que é uma cultura, quer dizer, constitui o coração de uma cultura. Se formos a ver, por exemplo, a cultura inglesa, a língua inglesa, vocês veem lá que está lá Shakespeare, está lá no coração. Está lá Milton, por exemplo. A maneira como os ingleses pensam, a linguagem, as imagens, mesmo
as frases vulgares que as pessoas inglesas hoje em dia dizem, às vezes sem pensar, que já são lugares comuns, todo o horizonte da cultura inglesa tem sobretudo aí como pai, como fonte, como núcleo, Shakespeare. Está no centro mesmo. Era impossível imaginar a cultura inglesa, a cultura de língua inglesa, até digo assim, sem Shakespeare. Era impossível. Seria outra coisa qualquer, mas não era esta que a gente conhece. Se pensarem, por exemplo, na Grécia, na grande cultura da Grécia clássica, com os seus monumentos, as suas tragédias, as tragédias, aquelas peças de teatro, chamamos assim, as tragédias, os seus cantos, danças, a grande filosofia da Grécia clássica, tudo isso que hoje em dia nos maravilha, vocês vão ver onde é que está o coração daquilo tudo. Homero, com as duas grandes epopeias, a Ilíada e a Odisseia. E Hesíodo, por exemplo. E mesmo os autores, os grandes poetas trágicos, Sófocles, Ésquilo, por exemplo, estão lá. A linguagem, a maneira de ver, os costumes, aquilo de saber o que é realmente humano no homem, o que é que faz de um homem humano, o que é que faz de um homem grego, o que é um grego clássico, está lá. E em Portugal, o que seria Portugal se não tivesse Camões? Vocês pode ser uma chatice para vocês estudar em contexto de aula os Lusíadas, ou até a lírica de Camões, mas aquilo é fundamental. Fundamental neste aspecto é que o que Portugal hoje deve a duas fundações. Há duas fundações. Nós estamos aqui na terra da fundação, Guimarães. Uma fundação foi a do Dom Afonso Henriques, não é? Conquistou, etc. Pronto, foi pela primeira vez o primeiro rei de Portugal, fundação de Portugal. Guimarães até gosta de dizer que é na Batalha de São Mamede, em 24 de junho de 1100, e agora esqueço o número, que foi realmente a fundação de Portugal. Mas há outra fundação, uma segunda fundação, não se vê tão bem, mas que é quase tão importante como a primeira, que é a fundação feita por Luís de Camões. Isto não sou eu que o digo, há muitos pensadores que pensam estas coisas e que realmente o dizem. A fundação política, administrativa, económica, digamos assim, como população organizada, foi realmente com os primeiros reis. Mas Portugal, enquanto entidade cultural, linguística, espiritual, realmente tem o acabamento final em Camões. Claro que antes de Camões a língua portuguesa já existia, mas a língua portuguesa como hoje a falamos, realmente é Camões. Por mais que a gente ande, temos de reconhecer isto. É Camões que lhe dá aquele toque final, aquela beleza e que a faz mesmo uma língua capaz de dizer tudo no mundo. É com Camões. E por aí fora. Portanto, a poesia, que parece assim uma coisa que está ao lado, é realmente o núcleo de todas as culturas, de todas mesmo. Quem diz Camões, que é Portugal, precisa falar de Fernando Pessoa e de outros grandes poetas que constituem realmente o coração e todo o conjunto de vias arteriais em que circula o sangue do ser português. É assim.